vamos aproveitar, vamos começar para a gente ver como que faz essa parte que é extremamente interessante e ela é muito legal porque ela tem aplicações em muitas áreas, tá? Dentro da engenharia, da biotecnologia, dentro da química, onde muitas vezes quando nós nos deparamos com imagens, essas imagens têm um detalhe importante, tá? Na grande maioria das aplicações, essas imagens, muitas vezes elas são imagens oriundas de microscópio, tá? Então são imagens de microscópio, e onde a gente precisa fazer como se fosse uma contagem automática. E qual é o problema disso? Porque muitas vezes essas imagens, elas têm uma quantidade muito grande de partículas, moléculas, alguma coisa desse tipo. E a gente precisa, então, identificar e fazer as contagens, tá? Só que de maneira automática, porque isso economiza tempo, além de ser mais preciso também. E outro ponto importante também nesse caso é que, além da informação da quantidade, isso é uma coisa também que a gente tem que entender, além da informação da quantidade de partículas, ele te dá informações como, por exemplo, a área média da partícula, tá? Pensando ela num plano. Se você der a noção de esferoidicidade da partícula, né? O quão esfera ela pode te dar até algumas informações com relações a volume, tá? Então, tem uma série de informações extras, além da informação de quantidade, tá bom? E vamos ver como que a gente faz isso. Esse software ele tem uma ferramenta bem legal que consegue fazer isso com uma boa precisão. Agora tem um detalhe importante, que é o seguinte: para se conseguir fazer esse tipo de contagem de partículas, é necessário que a imagem, essa contagem automática, né, digamos assim, é necessário que essa imagem ela tenha uma configuração final muito específica. Ou seja, não adianta você simplesmente pegar a imagem, né, trazer essa imagem e aplicar a contagem de partículas direto. Não funciona, porque ele vai começar a contar regiões que não são, na verdade, partículas, tá? Então, isso, na verdade, vai acabar te dando um resultado incorreto, tá? Então, você tem que trabalhar um pouquinho essa imagem antes, alguns procedimentos de filtros, para que você consiga. Como eu falei até na aula anterior, quando nós aplicamos filtros em imagens, muitas vezes a gente erra, acerta, vai, volta, troca o filtro, põe outro. Por quê? Porque cada imagem requer um tipo de tratamento, tá? Então, tem imagens que a gente pode seguir um determinado caminho, tem imagens que nós temos que adotar outros procedimentos, outros caminhos, tá bom? Então, isso vai muito de caso para caso, beleza? Então, vamos lá, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deixar essa telinha aqui, ó. Deixar ela aqui assim. Colocar essa daqui aqui do lado aqui, tá? E vou, ó. Então, o meu software, para a gente poder tentar seguir. Eu sei que talvez fique um pouquinho pequeno para vocês. E daqui a pouco eu tiro meu webcam aqui, que também vai melhorar. Ó, então eu abri o software, tá? O IMAGE tá aqui. Aqui só tá o procedimento, tá? Para a gente poder seguir um manual. Eu já fiz download das duas imagens lá que eu deixei, tá? Imagem 1 e imagem 2. Em especial, nós vamos usar a imagem 2 nesse caso aqui, tá? E como que vai funcionar? Então, vamos lá, ó. Primeira coisa importante. Vamos aqui para o finalzinho, aqui, ó, na parte de contagem de partículas, tá? Então, se vocês fizeram um download daquele arquivinho lá que eu passei para vocês, vocês já vão ter, né? Além das imagens, vocês também vão ter esse arquivo aqui lá, né? Que é o procedimento. Então é importante, guarda isso, porque se eventualmente um dia você precisar utilizar essa ferramenta, você tem esse roteirinho aqui, pelo menos para te dar um start, um início nos teus trabalhos, tá? Então, primeira coisa, o que a gente vai precisar fazer aqui, ó? Então, vamos primeiro abrir a imagem 2, tá? Vamos vir aqui em File, Open, tá? E aí a gente vai selecionar a imagem 2. Aí você puxa ela aí do teu computador, tá? Onde você salvou, imagem 2. Abre ela aqui. Ela tem que abrir essa imagem aqui, ó. Tá bom? Essa imagem aqui. Beleza? Agora, olha só. O que a gente vai fazer a partir desse momento? Ó, vamos pelo procedimento aqui, ó. Então, pelo procedimento, nós precisaremos... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, depois eu ajusto. Pelo procedimento,
A primeira coisa que a gente deve fazer antes de realizar a escala, a contagem de partículas, é fazer o ajuste da escala. Lembra que a imagem ela é vista pelo computador em termos de pixel, mas você consegue, por exemplo, relacionar pro programa a relação que tem uma certa quantidade de pixels para uma certa medida em milímetro, centímetro, metro, que seja, tá? Então você consegue fazer essa correlação. Óbvio que para que você tenha isso, é aquilo que eu também cheguei a comentar um pouquinho na última aula. É necessário sempre que haja uma escala aqui, ó, tá? A gente já até usou essa imagem aqui na aula anterior, tá? Mas não para fazer contagem de partículas, tá bom? E a gente vai fazer isso nessas bolinhas aqui, ó. A gente vai fingir que essas bolinhas que eu joguei aí, ó, são bolinhas de papel, elas são partículas na qual a gente precisa contar a quantidade. E eu fiz isso porque aqui a gente consegue contar manualmente, só para a gente conferir se o sistema de contagem está ok, tá? A gente precisa, além de fazer, a gente vai contar as partículas e também obter alguns detalhes geométricos da partícula, como o seu diâmetro médio, área e assim vai, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa importante, o que a gente tem que fazer? Definir a escala. Definir a escala é aquele que a gente usou na aula passada, que é o set scale, né? Que é para poder fazer a relação entre um tamanho, um milímetro, e a sua relação em pixel, tá? Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente tem que usar como referência alguma régua, algum objeto de tamanho conhecido colocado na imagem, tá? Na foto ou na imagem microscópica, tem que ter essa escala, tá bom? Vamos usar essa reguinha aqui como referência. Então, a primeira coisa que a gente faz para definir a escala, a gente vem aqui, ó, nessa opção aqui. Deixa eu trazer aqui, deixa eu ver se eu consigo. Assim, ó, essa aqui, ó, tá? Que é a opção de linha, tá bom? Então, a gente clica na opção de linha, vem aqui e traça uma linha em cima dessa régua. Pode pegar aí quantos centímetros você quiser, tá? Eu vou pegar 5 centímetros, tá bom? Mas não precisa ser 5, pode ser qualquer tamanho, pode ser 1, 2, 3, assim por diante, tá? Para que você consiga uma reta bem horizontal, você pode usar a tecla Shift do seu computador, tá? Porque aí ele vai travar na horizontal ou na vertical a linha. Então, começa lá do zero e vai até 5 centímetros, tá? Então, note, eu comecei aqui o primeiro ponto no zero e fui até 5 centímetros. Então, a gente vai setar a escala fazendo a relação de 5 centímetros com o seu tamanho em pixel, tá? Depois que a gente faz isso, ó, que é o Straight Scala da imagem, a gente vem aqui em Analyze Set Scale, tá? Então, a gente segue esse passo aqui para poder fazer a setagem da escala. A gente vem aqui em Analyze, Set Scale, tá aqui, ó, beleza? E aí, aqui, note o seguinte, tá vendo que ele colocou aqui, ó, distância em pixel, essa parte aqui. Deixa eu tirar meu webcam agora para poder dar um pouquinho mais de visão aqui da tela. Aí, talvez melhore um pouquinho. Então, essa informação que ele está dando aqui, ó, 1356, é o número de pixels que a gente tem naquela linha, tá? De ponta a ponta, tá? 1356 pixels. Só que aí ele coloca aqui embaixo, ó, no distance, tá? Então, a distância conhecida, que é aquela distância ali que é os 5 centímetros, ou aqui a gente vai tratar como milímetro, tá? Então, 50, porque a gente vai falar 50 milímetros, ok? E aqui embaixo, em unit, tá? A gente coloca milímetro, tá bom? 50 milímetro. Beleza? Então, essa aqui, a gente então fez a setagem da escala. Depois a gente pode vir aqui e dar um ok, tá? Ah, o legal é sempre olhar aqui, ó, tá vendo? Ele coloca assim pra gente, ó. Para cada 27,12 pixels, nós temos 1 milímetro. Então, é 27,12 pixels por milímetro, tá? Então, a cada milímetro, agora nessa escala nossa, tem 27,12 pixels, beleza? Dá um ok, a escala tá setada, perfeito, ok? Qual que é o próximo passo aqui? O próximo passo é a gente vir aqui, ó. Isso aqui, muitas vezes, é necessário, que é cortar regiões da imagem que nós não vamos utilizar na contagem de partículas. Então, se a gente tentar fazer a contagem de partículas com essa régua que está aqui embaixo, ou mesmo, quer ver, deixa eu aumentar aqui, ó, ou mesmo com essa borracha que está aqui também, ó, isso aqui vai dar problema, tá? Vai dar problema por quê? Porque o programa, ele vai entender essas regiões como regiões que precisam ser contabilizadas, e não é o que a gente quer. A gente não quer que o contador de partículas pegue essa parte da imagem. Então, o que a gente faz muitas vezes? A gente simplesmente recorta a parte que a gente quer analisar, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Ó, é bem simples.
Para cortar, a gente vem aqui, ó, seleciona a opção de retângulo, tá? Aqui, ó, retângulo, essa opção aqui do lado. A gente vem, seleciona a região que tem as partículas, tá? Então a região que tem as partículas aqui, ó. Ok? Pega essa região que tem a partícula, aí a gente vem aqui, ó, em imagem. Deixa eu ver aqui. Imagem. Opa, peraí, que tá na parte errada. Peraí, eu boto aqui. Imagem. E peraí, sumiu aqui meu. Aqui. Imagem. E aí a gente vem aqui na opção crop. Tá bom? Clica aqui em crop. Ele vai recortar e deixar pra gente esta região aqui, ó. Veja que aqui ele tirou toda aquela outra parte que a gente não precisava. Você seleciona o que você quer e corta. Isso ele vai extrair apenas a região de análise da região em questão, tá bom? Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa trabalhar um pouquinho essa imagem aqui, tá? Só para a gente ter uma noção, só vamos confirmar que está tudo ok. Vamos fazer uma medida aqui, sei lá, vou medir o tamanho dessa bolinha aqui, ó. Deixa eu ver quanto que vai dar. Só para a gente ver se está tudo em ordem. Deixa eu ver aqui, ó. Eu só tracei uma retinha ali e vou dar um measure aqui só para a gente ter uma noção. Ó, tamanho tá dentro do esperado, tá vendo? Ó, 9, aqui é o tamanho, tá? O tamanho daquela retinha que eu tracei ali. 9 milímetros. Ok. A bolinha tem mais ou menos 9 milímetros mesmo, ou seja, quase 1 centímetro de diâmetro, tá bom? Então, tá ok. Só um teste, na verdade, tá? Vamos aqui, vamos continuar. Agora, vamos trabalhar um pouquinho essa imagem, tá? Para que a gente possa, fazer a contagem. Você vai perceber que essa imagem ela vai mudar bastante até o final, tá? Então, o que a gente faz? Existe um procedimento que a gente usa como base para poder fazer a tratativa inicial dessa imagem. Se a gente perceber que esse procedimento falha em algum ponto, a gente simplesmente pode ir adicionando alguns filtros aí no caminho, tá? Então, primeira coisa que a gente deve fazer, converter a imagem em escala de cinza, tá? Então, esse é o primeiro ponto, porque essa imagem aqui, ó, ela está como RGB, dá para você ver aqui em cima. Se você olhar aqui em cima, ó, você vai perceber que está escrito RGB, ou seja, ela está em escala de cor, né? Red, Green, Blue, tá? Então, a gente precisa tirar isso e converter isso para uma escala em cinza, tá bom? Então, a gente vai fazer como? Para fazer esse procedimento, ó, a gente vem em imagem, type, e pega, acho que aqui eu coloquei alguma coisinha a mais ali, mas é aqui, ó, 8, não, tá certo, 8 bits, aqui, ó, tá? Beleza? Colocamos aqui, ó. A gente vai perceber que a imagem, se você observar na sua tela, você vai perceber que a imagem ela tomou uma tonalidade mais apenas acinzentada, né? Então aquela coloração que ela tinha um pouquinho amarelinha, ela saiu, tá? Porque agora ela está apenas em escala de cinza. Tudo bem? Agora, outra coisa que nós precisamos fazer é, nós convertemos ela para a escala de cinza. Agora nós precisamos binarizar a imagem. O que é binarizar a imagem? É passar de uma escala de cinza para uma escala preto e branco, tá? Então a gente vai também transformar ela para preto e branco. Vocês estão entendendo o motivo disso? Porque pensa assim, como que o programa vai pensar para identificar o que é partícula e o que não é? Ele trabalha por contraste, entendeu? O programa faz isso aí por contraste. Você precisa conseguir gerar um contraste muito forte entre a região que é partícula e a região que não é partícula, compreenderam? Esse é o caminho, esse é o raciocínio. Então você precisa conseguir gerar um grande contraste entre essas duas regiões, onde é partícula, que é do nosso interesse, e de onde não é, para que o programa possa, na hora de contar, achar as coisas, tá? Beleza? Então esse é o propósito. Então, como que a gente faz essa tal binarização, né? A binarização, que é basicamente você pegar essa escala de cinza e transformar ela num preto e branco, né? Por isso que chama binarização, preto e branco apenas, tá? Nós vamos usar a ferramenta que é essa threshold aqui, tá bom? Ó? Então, a gente vai fazer o seguinte, para usá-la, nós vamos fazer assim, o seguinte passo. Process, aqui, ó, tá? Process. A gente vai vir aqui em binary, aqui, ó.
E aí vai vir em... Opa, falei errado aqui, desculpa. Aqui é de cima, perdão. Vem em Image, Adjust. Aí vem aqui, ó, por aqui para vocês verem, ó, em Threshold, tá? Então, seguir aqui, ó. Image, Adjust, Threshold. Deixa eu achar aqui, ó, tá? Onde está o meu mouse aqui, ó, é a quarta opção, tá bom? Quando você clicar aqui, ó, você vai perceber que ele vai abrir como se fosse o que eles chamam de histograma, tá? Aqui nós temos, aqui ele faz assim, ó. Essa região que está em vermelho é uma região que ele vai poder deixar ou clara ou escura. Você pode inverter isso, tá bom? Então é como assim, a região que ele deixou toda em vermelho é onde ele vai deixar de uma única cor. E a região que está branca é onde ele vai deixar da outra cor. Lembrando que essas cores você pode escolher o que vai ficar preto e o que vai ficar branco, tá bom? Isso não faz diferença nenhuma. Então, uma coisa importante é que você consegue mexer um pouquinho também nessa configuração. Como? Mexendo aqui nessas barrinhas aqui, ó. Tá? Então você consegue movimentar e dar mais amplitude nas regiões, tá? Então você consegue fechar mais nas bolinhas, abrir um pouco mais, mas normalmente, o programa já te dá uma das condições que é as condições ideais, tá? Então na hora que você aciona essa ferramenta, ele já meio que consegue selecionar uma área, né, de interesse maior, mais adequada para fazer a binarização. Se você perceber que está faltando coisa, você pode mexer nessas opções daqui, tá? Do histograma. Eu não vou mexer, vamos deixar como ele colocou, porque já está relativamente interessante. Apesar de que, ó, você vai perceber que vai formar, tá vendo que vai ficar umas, aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, você percebe que vai formar uns furinhos, tá? Vai formar uns buraquinhos. Isso é problema? É problema, mas a gente vai corrigir depois isso, tá? Vou mostrar como que faz. Vou pegar aqui, ó, dar um apply, ó, olha o que vai acontecer na imagem. Então, ó, percebe? Olha como a coisa binarizou, ó. Você percebe, ó, agora a gente só tem preto e branco. Preto fundo, branco, onde tinha as bolinhas de papel. Só que aqui a gente tem esse probleminha, ó, tá vendo que ficou como se fosse uns buraquinhos, ó. Isso daqui é problema. Se você mandar ele contar a partícula nesse momento, vai dar problema, porque ele vai pegar e identificar essas regiões que estão aqui, ó, esses furinhos, né, esses buraquinhos, como partículas, e aí vai dar problema. Então, o que a gente pode usar? Ele tem uma ferramenta que é bem legal aqui, ó. Deixa eu fechar agora aqui. Ele tem uma ferramenta que é essa aqui, ó, chama Fill Holes, tá? Pela própria tradução livre, ficaria como se fosse preenchimento de buracos ou preencher buracos vazios, tá? Então, essa ferramenta ela é interessante porque quando você faz a binarização e sobra esses buraquinhos, esses holes, né? Você consegue, de um certo modo, fazer o programa achá-los e preenchê-los, beleza? Então, vamos tentar usar essa ferramenta aqui na imagem. Ó, a gente vai vir em Process, vem aqui agora, ó, em Process, Binary, a gente vai vir nessa opção aqui, ó, Fill Holes, tá? Aqui, ó. Então, Process, Binary, Fill Holes. Ok? Vamos clicar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Eita, peraí. Sumiu tudo, preencheu tudo. Peraí, volta. Peraí, vamos voltar aqui. Ué, o que aconteceu com você? Vamos tentar de novo. Binary. Nossa, preencheu. Acabou, preencheu tudo. Não, tá errado. Isso aqui tá errado. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui o procedimento. Vamos tentar fazer de novo. Ih, peraí, que agora não tá preenchendo. Ué, tá. Process. Deixa eu tentar só fazer uma coisa antes. Talvez a gente vai ter que reiniciar a imagem, mas de qualquer forma, deixa eu tentar fazer novamente o procedimento de cima, tá? Então é Image, Adjust, Threshold. Deixa eu tentar. Opa! Eu vou tentar só inverter
Eu vou tentar inverter aqui, ó, primeiro, tá? Para ver se vai dar certo. Esse aqui, ó, Dark Background, tá? Então eu vou tentar fazer a inversão. Deixa eu ver se vai dar, se vai funcionar aqui. Ó, fiz assim, tá? Então eu voltei na opção anterior em aqui, ó, em Image, Adjust Threshold, tá? Aí vai abrir essa janelinha e eu selecionei essa opção aqui, ó, tá? Dark Background e dei Apply. O que ele fez foi inverter, na verdade, tá? Ao invés de deixar o fundo preto e a bolinha branca, ele deixou o fundo branco e a bolinha preta. Vamos ver se vai dar certo assim, tá bom? Eu acho que talvez assim dê certo. Aí, lógico que nesse caso seria legal você já fazer isso da primeira vez, tá? Mas a gente está fazendo esse teste. Vamos ver se vai funcionar. Vamos lá, ó. Vamos vir aqui, Image. Agora a gente vai vir em Process. Vamos fazer agora aquele procedimento do Fill Holds. Binary, Fill Holds. Ahá, agora deu certo. Beleza? Então, a gente precisava inverter mesmo, tá? Precisava deixar a bolinha escura, né, a partícula escura, e o fundo branco. Beleza? Fazendo isso, ok, ele preencheu os buraquinhos. Tá bom? Então, espero que vocês tenham pegado o caminho das pedras aí. Beleza? Agora, olha só. Qual é o próximo passo? Depois que a gente fez toda essa tratativa na imagem, agora chegou a hora de fazer a contagem da partícula. Fala assim, professor, mas a gente poderia fazer a contagem da partícula em outro momento, né, anteriormente? Poderia, você poderia ter feito esse processo de contagem a qualquer momento. Só que o problema é que se você fizesse antes de aplicar todos esses procedimentos que a gente fez até agora, possivelmente ele contaria muito mais partículas do que realmente tem, tá? Porque, olha só, teoricamente, né, olhando aqui, quantas partículas nós temos? Ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, ele precisaria contar, né, teoricamente, 13 partículas para que a gente pudesse ter uma consistência com a imagem. Possivelmente, se você não tivesse feito esses procedimentos, você teria muito mais partículas do que 13, tá? Ou seja, você estaria contando coisas que não é partícula. E aí a coisa fica confusa, né? Porque você está contando coisa que não é, você está tendo um resultado que é difícil interpretar, tá bom? Por isso da necessidade desses procedimentos.